Se você tem afinidade pela área de homeopatia veterinária e quer saber mais várias informações sobre a atuação de médicos veterinários nessa abordagem, venha conhecer a história da nossa convidada. Cássia Menoli, médica veterinária formada pela PUC de Minas Gerais, tem uma trajetória profissional super diversa e é uma apaixonada pela homeopatia. Vem com a gente? Seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Cássia Menoli, médica veterinária formada pela PUC de Minas, fez mestrado na UFMG, doutorado na UEL, com nutrição de peixes e é homeopata formada pela CEL em Londrina, é practitioner pelo Instituto de Bath, na Inglaterra, mestre em Reiki tradicional Sui e médica veterinária sistêmica. Então seja muito bem-vinda, Cássia. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui falando, principalmente de uma especialidade que eu sou apaixonada, que é a homeopatia. Então, estou muito feliz e agradeço imensamente o convite. Obrigada. Nós que agradecemos, né, por você aceitar participar aqui da gravação. Então, Cássia, vamos começar conversando sobre como é a sua prática atualmente, já que a gente, né, tem toda uma trajetória aí que passa por muitas áreas diferentes, que a gente vai chegar nesse ponto também, mas pensando na homeopatia veterinária, como é que é a sua prática clínica hoje? Como é que você oferece esse serviço? Qual é o perfil de cliente que você tem? Como é que é essa dinâmica? Então, vamos lá. Bom, eu tenho uma clínica aqui em Londrina que é especializada, né, na medicina integrativa, né, minha sócia é fisioterapeuta, e eu entrei, então, nessa sociedade como homeopata para realmente atender a homeopatia de forma clínica, né, eu falo que a minha medicina é a medicina homeopática, não é a medicina tradicional, então eu já deixo bem claro isso para os pacientes que vêm me procurar, além, né, de outras terapias que a gente acaba incluindo, né, nessa anamnese, nesse primeiro encontro. Então, é uma clínica, né, uma clínica veterinária, a gente faz uma anamnese, o que é mais interessante é que as pessoas sempre falam, nossa, você faz umas perguntas tão estranhas, né, porque eu não só pergunto de pele, né, não pergunto de fezes, não, eu pergunto comportamento, eu pergunto sentimentos, emoções, então, são coisas muito profundas. Então, uma anamnese homeopática na diária clínica não é uma consulta rápida, é uma consulta de 1h30, 2 horas, por exemplo. Eu, que sou mineira, que gosto de falar, então vai por aí, essa quantidade de tempo. E porque eu gosto muito de conhecer a rotina do animal, no geral, para a gente conseguir trabalhar a medicina homeopática. E aí, quais são os problemas mais comuns que fazem com que os tutores busquem o seu atendimento? Porque a gente sabe que a homeopatia, ela gera uma série de controvérsias, né? Apesar de ser uma especialidade reconhecida pelo conselho, de ser uma prática já de muitos e muitos anos, a maioria das pessoas, eu arrisco dizer, foi tratada com homeopatia em algum momento, nem que seja só na infância, e ainda que, né, e tenha virado para medicina alopática depois. Mas existem muitas pessoas que não acreditam, vou tomar aquele negocinho ali, aquela bolinha branca, né? Não, é muito diluído, enfim, tem uma série de questões. Então, você recebe um perfil de tutor que já utiliza para ele mesmo, por exemplo, a homeopatia, ou eles vêm por indicação, ou eles vêm por falta de esperança nas outras metodologias que foram utilizadas para tratar aquele animal. Como é que acontece isso? Então, Thaís, na verdade, assim, é de tudo isso que você falou, né? O que que tem acontecido? Infelizmente, indicação de colegas veterinários são poucos, né? A gente tem maior preconceito na medicina veterinária, né? E é tão interessante que, como você comentou, a homeopatia, ela é muito bem vista no meio de rebanhos, de bovinos e suínos. Agora, nos pets, é um pouco mais delicado. Mas o que que acontece? Eu tenho bastante procura de busca mesmo. A pessoa já toma homeopatia, como você falou, então fala, se funciona para mim, funciona para o meu cachorro, para o meu gato. E vai, e me procura no Google, me encontra desse jeito, porque eu já tive colegas falando, não, não funciona, então não vá. E a pessoa, não, mas funciona para mim, né? Então já tive vários casos desse tipo aqui, né, na cidade de Londrina, mas tem pessoas que têm um pouco de curiosidade, falar, eu quero uma medicina natural. Eu escuto muito isso, eu quero uma medicina natural. E a homeopatia tem essa pegada natural,
apesar que, né, tem controvérsias com esse nome natural, porque não deixa de ser um produto feito em laboratório, né? Mas é porque o que que acontece dessa coisa da pessoa não acreditar, não funcionar? O pensamento da medicina homeopática é muito diferente da alopática. Então, eu falo para todo mundo: se você quer ser homeopata, você tem que pensar diferente. Não dá para você pensar com medicina alopática, eu vou tirar aquele sintoma, eu vou tirar aquela dor, eu vou tirar aquela coceira. Apesar que a homeopatia funciona também, tá? Mas você não, se você vem com esse pensamento que eu vou trabalhar a homeopatia igual uma alopatia, ela não funciona. Então, muitos médicos, né, médicos veterinários, eles acabam, vamos mudar isso aqui porque é natural. E não é assim que funciona. E realmente não funciona, né, quando é feito com esse tipo de pensamento. Então, o perfil, assim, é variado. Como eu fui professora aqui muito tempo, meus alunos, né, já me viram falando de homeopatia, viram resultados, porque a gente tinha um grupo de estudos de homeopatia na universidade. Então, os alunos conseguiram conviver com a medicina, e aí eu tenho indicação de alguns alunos, mas a grande maioria vem exatamente o que você falou, que já toma ou por curiosidade. Você pode explicar um pouquinho para a gente, então, como é que é esse raciocínio da homeopatia? Porque, para quem não trabalha na área, às vezes é uma coisa muito abstrata. Ah, é a cura pelo semelhante, e aí tem uma ultra mega diluição, e aí, assim, meu conhecimento de homeopatia para aí, né? É isso. Apesar de eu ter sido tratada com homeopatia durante muitos anos, a minha infância inteira eu tomei homeopatia, adorava, porque, né, aquela coisinha docinha, aquela bolinha É, docinha, adorava, queria tomar o vidro inteiro, não podia. Depois eu usei no meu filho, porque ele desenvolveu questões alérgicas, e eu conversei com a pediatra, ela falou, olha, para a questão alérgica de pele, às vezes tem uma relação muito próxima com o sistema respiratório, e aí fez exato. toda uma inter-relação que não conheço esse raciocínio. Viajei, mas falei, cara, vou dar um voto de confiança aqui, porque eu acho que é melhor para uma criança, exatamente Sim, aquele raciocínio, do que uma medicina alopática, ficar dando broncodilatador e um monte de coisa, e remédio para pele, e ele ficou super bem, respondeu super bem, não tem problema respiratório até hoje, mas às vezes fica muito nessa questão do abstrato, né? E a gente vê hoje sim. em dia muito com rede social também. Recentemente até saiu, né, uma discussão que o CFMV Isso. se posicionou, que as pessoas dizendo, não, a homeopatia não funciona. E existe essa questão com relação a toda a área das integrativas, acredito Ah, eu, né? uhum, Por serem medicinas que usam de um raciocínio muito diferente do que a gente vê durante o curso na faculdade, as pessoas acham que é uma questão de fé. Funciona se você acreditar, ou é um efeito placebo, e aí fica exato. nessa esfera de uma pessoa que não tem propriedade nenhuma querer falar sobre o assunto, né? Então, acho que nada melhor do Sim. que trazer alguém que trabalha com isso, que tem bastante experiência, né, para explicar, para a gente contextualizar como é que é esse raciocínio na homeopatia. Na verdade, quando eu comecei, assim, eu nunca fui tratada com homeopatia, por incrível que pareça, e eu sou uma criança asmática, né? E para mim foi uma surpresa, né? Assim, meus pais não terem tido conhecimento naquela época, mas foi tudo por conta da integrativa. O meu primeiro passo foi o reiki, aí veio os florais de Bach. E um aluno falou: Cássia, vai ter curso de homeopatia, a sua cara. Eu falei: nossa, eu amo farmacologia, amo. Eu falei: bom, vamos lá fazer homeopatia. Então foi bem assim a minha trajetória. Então, no primeiro ano, eu já falo, é uma medicina muito difícil, não é uma medicina fácil de ser trabalhada, realmente requer muito estudo e conhecimento diferenciado. Então, como eu já tinha começado uma abertura diferente de consciência, o que eu quero dizer com isso? Onde eu comecei a ver o paciente, não a doença. Né? Então, essa que é a pegada da integrativa, né, que a gente tenta explicar, que para mim não me importa se ele está coçando, se ele está fazendo xixi escuro, não. O que ele está fazendo no dia a dia dele? Como ele é? Né? É uma pergunta clássica na anamnese homeopática, tanto que eu fico muito mais no comportamento do que nos próprios sintomas. Apesar que as pessoas me procuram problema de pele, problema renal, problema de pulmão, coração. Aí eu vou lá, como ele é? O que que ele faz? Onde ele dorme? O sono, para mim, é muito importante na homeopatia. Porque eu preciso conhecer todo, eu preciso conhecer o animal 24 horas. Então, por isso que essa questão do semelhante é que o Samuel Hahnemann, que trouxe, então, a medicina homeopática, ele era um médico, né, no século XIX, alemão, que ele falava, gente, esse negócio de ficar dando remédio para sintoma, não está resolvendo o problema.
deve existir alguma coisa que faz com que eu cure de dentro para fora. E aí ele foi para a fitoterapia. Na verdade, a ideia era ter ido conhecer as plantas. E a questão da diluição, eu falo que foi um pouco de coisas do acaso que aconteceu com ele. Porque ele pegava as flores, né, as plantas, na maioria das vezes, macerava, diluía, e ele viajava para tratar pequenas, né, as pessoas que não tinham condições com essa medicina. E durante o passeio a cavalo, é muito interessante, elas balançavam. E ele foi percebendo que quanto mais eu estou diluindo, mais eu tiro aquele efeito grosseiro qualquer substância e eu vou na parte sutil. A parte sutil é que entra dentro da minha célula sutil, dos meus corpos sutis. Por isso que a gente fala de dentro para fora. Porque o corpo físico é aqui fora, o corpo sutil é aqui dentro. Então, ele foi percebendo essas diluições. Por isso que quando a gente trabalha na homeopatia, a gente trabalha muito assim, ah, eu quero pegar físico? Pego. Então, uma diluição, mas bem baixinha. Eu pego, quero pegar mental, comportamento, vou uma diluição lá no alto. Aí eu mexo com a sua cabeça. Aí eu vou mexer lá no profundo, naquela ferida lá no final. E para eu chegar, né, vamos dizer assim, a entender o que, que seria, né, esse medicamento, eu preciso descascar a pessoa. Eu preciso descascar o alimento, né? Então eu preciso fazer muitos questionamentos. E muitas vezes, assim, tanto na medicina a gente repara, porque eu estudei junto com médicos, né? Na homeopatia, especialização aqui em Londrina, a gente trabalha junto com a medicina. Então a gente tem muito contato com eles, assim, a gente tem prática com as pessoas, que é legal, porque a gente começa a diferenciar as pessoas, elas têm uma tendência a se abrir, mas com alguns receios quando a gente entra em perguntas mais profundas. Com o animal, a pessoa não vê o animal. É impressionante. Eu pergunto, falo, como ele dorme? Ah, nossa, nunca reparei. Daí muitas perguntas básicas a pessoa, como que ele come? Ele cospe? Não. Nossa, eu nunca reparei. As pessoas não olham para o seu animal, né? E isso faz muita diferença na escolha do medicamento. Então, muitas vezes, uma primeira consulta, a gente vai naquele medicamento que ainda fica meio na dúvida, aí a pessoa começa a observar o animal, isso que é lindo. Porque a pessoa começa a ver o que ele é, não que ele é simplesmente um cachorro que come, dorme, faz carinho, né? Mas ele tem coisas particulares. Eu pergunto de manias. Tu fala, nossa, cachorro tem mania? Cachorro tem mania, né? E cachorros com manias, a gente já sabe que é um medicamento mineral. Então a gente já tem algumas características que a gente já vai, ou no mineral, ou no vegetal, ou na essência animal, né? Então, isso que é diferente. Então, eu preciso estudar psicologia, gente, precisa. Desculpa, mas precisa. Precisa entender a mente humana, porque o animal ele não vem sozinho. Eu sempre falo isso, falava com os meus alunos. Ele vem acompanhado de alguém, né? Então, seja um dono de um cavalo, ou de um rebanho, ou de um cachorro, que a gente sabe que o vínculo é diferente. Então, eu preciso ser uma pessoa calma, tranquila, perguntar devagar, e entrando até muitas vezes em perguntas pessoais, né? Quem mora com você, como é a sua rotina, como é a sua vida. E para um veterinário trabalhar com isso é delicado, né? É delicado, às vezes, o tutor se abrir e falar, nossa, tem uns que falam assim, mas tem uns que não se abrem realmente, né? Tem alguns que falam, eu tenho problema com a minha mãe, problema com meu pai, enfim, e vai deslanchando, e por isso que e parecem coisas assim, nossa, Cássia, mas é tudo isso para eu conseguir chegar no medicamento certo. E a homeopatia realmente, como é semelhante por semelhante, ela funciona se eu chego no medicamento certo, né? Ela, assim, na verdade, eu já atendi, não sei, uns 1.000 pacientes, mais ou menos, porque como a gente fazia essas práticas na faculdade, era 10 por dia, às vezes. Então, a gente via, eu vi muitos, né, casos diferentes, questões diferentes, famílias diferentes, formações de famílias diferentes, e daí a gente foi aprendendo também a melhorar essa anamnese, né? Então não é uma anamnese fechada, aquela coisa clássica, tradicional que a gente aprende na universidade.
A gente tem, na verdade, durante o curso, quem for se especializar em homeopatia vai ver que a gente tem umas perguntas clássicas, mas quando a gente consegue ir mais profundo, a gente acerta mais. É bem interessante porque você veio, né, falando sobre homeopatia, e aí eu comecei a pensar, eu falei, mas floral também é um pouco assim, Exato. né? E reiki também tem um pouco dessa coisa da energia, e a energia não é só do indivíduo, tem todo o ambiente, tem todas as Exatamente. influências. Então, na realidade, assim, quando a gente pensa nas integrativas, né, em pessoas que trabalham com a integrativa, invariavelmente a pessoa junta um monte de ferramentas, se é que a gente pode chamar assim, né? Por Sim. exemplo, sistêmica não pode chamar de ferramenta, senão a gente Não. apanha. Mas assim, né, de técnicas, de abordagens diferentes, para realmente conseguir, às vezes, uma evolução melhor em um determinado paciente que tem um perfil, a depender de como é essa interação na família multiespécie, né? E aí Exatamente. é bem interessante assim a gente pensar que, na verdade, isso tem a ver também um pouco com o perfil do médico veterinário. Porque a gente é moldado na universidade para olhar o sintoma e não para olhar o paciente. Então, a gente tem o embate que acontece quando a pessoa começa a perceber que aquilo para ela não é suficiente. Que olhar o sintoma só não está trazendo para ela o tipo de interação, o tipo de resultado que ela queria. E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade até em escolher um caminho que vai te levar a uma forma de raciocinar que é completamente diferente do que você veio sendo moldado para fazer até então. Embora, possivelmente, existe uma área de interseção ali em que o que você aprendeu até esse momento te ajuda, né, a Muito. entender uma série de processos. Então, não são abordagens excludentes, né? Na verdade, elas devem se integrar, como o próprio nome, Exato. né, da medicina integrativa traz. E aí a gente tem, às vezes, essas questões de, eu não diria levantar bandeira, assim, mas às vezes ter essa coisa chata de ter que ficar se posicionando com pessoas que têm uma mente muito fechada e uma forma de pensar muito cartesiana e muito amarrada, né? Como é que é Mas isso você para sabe, você, assim? mas você sabe, foi muito legal você ter comentado sobre isso, porque assim, eu fui muito cartesiana, né, muito tempo na minha vida. Mesmo sendo espiritualizada, assim, uma família muito mais espiritualizada e lendo tudo, vamos dizer assim, né? Mas eu sempre fui fechada nos remédios alopáticos. E a medicina, eu sou formada há mais de 15 anos, então a gente só se falava de sintoma, né? O sintoma tal era o remédio tal. E eu, muito, né, virginiana, adorava isso. Mas, assim, eu fui vendo que hoje, eu falo hoje, assim, depois desses anos de experiência, assim, 5 anos para cá, vamos dizer assim, as pessoas não estão querendo mais isso. Não, porque assim, eu vejo por colegas que são tradicionais, tá? Que falam assim, nossa, eu queria entender um pouquinho que for dessa cabeça, porque eu converso com vários colegas que vêm aqui, porque assim, as pessoas não estão querendo mais o sintoma. Elas querem que você vê o cachorro. Então, uma coisa que eu gostava muito na universidade, porque eu dava aula para os meus alunos com essa mente, falando de nutrição, por exemplo, né? Que é a minha formação de mestrado e doutorado, eu falava de nutrição, mas eu falava, gente, nutrição não é fechado. Nutrição é especializado. Então, até na nutrição, eu abri essa questão, mesmo sendo uma ciência, né, mais cartesiana, vamos dizer assim, né? Mas não tem como. A partir do momento que você entra com esse pensamento sistêmico mesmo, né? Que é um pensamento generalizado, a gente complementa o tradicional. Então, isso que é mais lindo. E eu vivi na universidade 10 anos na minha vida, né? Como pesquisadora, como, né, cartesiana, Excel, né? E aí eu saí, né? Vamos dizer assim, fui convidada pelo destino a sair, e para mim foi um presente, porque tudo que eu trouxe do cartesiano complementa no tradicional. Então eu sempre chamo de medicina complementar. E eu, assim, pego, assim, muitos colegas fazendo isto ou isto. Tanto que o termo alternativo é errado e não existe mais. Porque eu não posso alternar uma dipirona para uma homeopatia, por exemplo. Eu complemento as duas e é maravilhoso. Todo o medicamento, vamos dizer assim, para o coração, para cardiopatas que não podem, né, que precisam, para arritmias, eu complemento com a homeopatia, é lindo. Eu consigo
estabilizar o paciente, muitas vezes diminuir até as doses de medicamentos. Tenho pacientes epiléticos que não têm mais crises convulsivas. Cássia, tira o fenobarbital? Não, claro que não. Mas fica numa dose mínima. Né? Então, assim, o que é legal que hoje muitos colegas neuros, cardiologistas, nefro, que são tradicionais, estão abrindo a mente. Então, eles falam assim, ó, Cássia, eu não entendo de homeopatia, mas eu acho que é legal você complementar. Então, eu tenho alguns colegas que abraçaram a ideia de complementar não só com a homeopatia, mas com o próprio reiki, com o floral. O reiki aqui é muito bem aceito, né? Então, aqui a gente tem colônia de japonês, então, assim, o pessoal gosta muito do reiki. Mas tudo como complementar, né? E ainda assim, alguns medicamentos, claro, de uso contínuo, para pele, pele é um dos casos que eu mais pego aqui, a gente ainda consegue tirar e manter na homeopatia, né? Então, assim, mas é claro, porque eu sou homeopata, eu sempre falo, eu sou especialista em homeopatia, que somos em poucos no Brasil. E é uma medicina difícil, uma especialização de 2 anos, a gente continua estudando, né? Não é simples assim, né? A gente simplesmente, que é muito comum, um veterinário vai lá e passa uma homeopatia, uma pulsatila, que é o clássico, né? Um sulfo. Mas que potência? Eu já tive uma paciente que recebeu uma potência altíssima que fez o que a gente chama na homeopatia de patogenesia. O que que seria patogenesia? Ela pega a parte ruim da planta, né, que seria a prostração, o cachorro ficou prostrado. Ela odiou a homeopatia. Ela odiou. Ela falou, nunca mais eu dou isso pro meu cachorro. Então, assim, e é realmente, a gente tem que tomar bastante cuidado, e é bom comentar, como eu sou terapeuta floral pelo Instituto, a diferença, né? Porque, assim, eu gosto de trabalhar os dois juntos? Gosto, tá? Eles se complementam também, eles não são um contra o outro, eles são completamente diferentes. É uma coisa muito linda que a própria Petuli, né, fala dos florais, eu concordo com ela, eles são medicamentos para a alma. A homeopatia trabalha corpos sutis, trabalha corpo físico. Então, muitas vezes, quando eu tenho um animal traumatizado, aquele sentimento profundo, aquelas emoções, eu entro com floral e a homeopatia para ajudar no físico. Então, para mim, esses dois conhecimentos que eu adquiri ao longo desses anos é a terapêutica da minha vida, né? Eu faço para mim, faço para o meu filho, para o meu marido, os meus cães que já se foram, todos só viveram com homeopatia e com floral, e eu tenho muitos casos de idosos que ficam só na homeopatia muito bem, né? Então, precisam às vezes de um medicamento de dor, alguma coisa mais simples, mas eles têm uma vida estável, né? Então, é o que o Hahnemann sempre traz, o equilíbrio do indivíduo, né? Então, isso que é o mais legal. Então, não adianta você, né, querido aluno, que queira trabalhar com homeopatia, até para grandes animais, né, que também são resultados, trabalhado de forma diferente, porque a gente não trabalha o indivíduo, a gente trabalha o coletivo, né? Então a gente trabalha uma memória coletiva, é um pouco diferente daí o pensamento, de anamnese. Mas eu conheço o comportamento daquele coletivo. Entendeu? Não é simplesmente porque tá com uma mastite, né, ou um equino com cólica, que é mais específico, mas não, mas assim, aquele que tá no todo, eu entendo o todo, né, mesmo que a gente trabalhar no coletivo. E trabalhando com pet, o todo envolve a família, né? Eu sempre falo, eu vejo o todo que envolve a família e mais, quando eu trabalho com gatos, que por sinal a homeopatia para gatos é lindo, lindo, eu nunca vi resultados mais lindos para gatos, eu vejo o ambiente. Então, a gente ainda tem, né, mais um porém aí para colocar para chegar no medicamento certo. Várias particularidades, né? A depender da Exato. espécie, do tipo de Muito. abordagem. Quanto tempo você espera normalmente para observar o resultado, para dar até uma expectativa para o tutor, né, do que ele vai acompanhar ali? E como é que você faz essa administração para o animal? Como é que você sugere isso? A gente sabe que às vezes você tem um paciente que não abre a boca, né? Um paciente que mata o tutor, mas não colabora para engolir o medicamento. Então, como é que funciona isso?
Bom, assim, de prática, né? Porque assim, na teoria não existe nada relatado de quanto tempo que funciona, né? Como a gente tem na alopatia. Mas de prática, eu sempre peço pelo menos 30 dias. Mas eu já tive resultados muito variados. Eu já tive que funcionou em uma semana, funcionou em 2 semanas, funcionou em 30 dias, e um caso muito específico funcionou depois de 6 meses. Mas esse caso realmente foi assim um caso entre mais de 1.000 que eu já atendi, né? Então, no geral, vão ser de todos os casos, assim, eu peço sempre pelo menos uns 30 dias. Mas, claro, né? A frequência da homeopatia, ela varia entre 1, 2, 3 vezes ao dia. Eu sempre faço conforme o tutor, e eu explico muito bem isso. O ideal no início de um tratamento é a gente fazer 3 vezes ao dia, porque daí eu tenho o resultado mais rápido. Ah, não consigo? Então vou para 2. Então saiba que possa vir a demorar 30, 40 dias aí para a gente começar a ver o resultado, né? E o que que eu faço de administração? Eu sei que esse negócio de ficar abrindo boca de cachorro, eu tenho horror a isso, né? Gato, menos ainda. Então, uma coisa que funciona muito, e 100% dos meus pacientes, eles tomam homeopatia na comida, tá? Muito importante, ou na comida, ou pinga no petisco e dá. Tá? Eu faço sempre em gotas, eu não costumo prescrever em glóbulos, tá? Que os glóbulos são de açúcar. Por mais que seja uma sacarose, o animal diabético, tá, né? A gente sabe que o animal, ele tem uma tolerância mínima a teores de açúcar, né, por conta do seu metabolismo. Então, eu prefiro não utilizar as bolinhas, eu prefiro sempre gotas com uma proporção de álcool muito baixinha, tá? Então, eu pingo na comida ou pingo no petisco, super funciona. Não tem gosto, não tem gosto de álcool, né? Se a pessoa experimenta, vai ver que é água, né? Por isso que me dizem, ai, será que é ou não é? Mas, assim, de todos que eu faço, sempre dessa forma, né, que eu trabalho, é a que mais funciona. Então, é difícil, até os florais, né? Porque a gente tem, sabe, aquela velha frase, doses homeopáticas, né? Isso é até para nós humanos, porque a gente às vezes toma dose única e funciona na mesma hora. Dose única você volta para o corpo na mesma hora, né? Para quem quiser experimentar, é interessante. Você faz assim na hora, faz, gente, onde eu tô? Voltei para casinha, né? Voltei para o corpo. Então, assim, claro, né? Uma coisa muito importante, a potência. A gente trabalha com várias potências, que são as dinamizações. Centesimal, decimal, mil, LM. Então, isso vai depender muito da sutileza, do que eu quero trabalhar esse medicamento. Mais físico, mais mental, uma frequência maior para o resto da vida. SD é muito sutil, praticamente eu não uso em animais. Para quem for pesquisar na internet, eu uso muito CH, a parte física, DH para físico, LM para gatos, porque gato com homeopatia, vamos tomar muito cuidado, porque eles respondem muito rápido e eles podem pirar também. Eu tive um caso que ela dava de hora em hora e o gato ficou doido, o gato enlouqueceu. E eu falei, não, tira isso, não pode, né? E aí, então a gente trabalha bem sutil com os gatos, porque realmente eles têm uma pegada, assim, dos corpos sutis muito diferente de cachorro, né? Então daí a gente entra já na base da espiritualidade, né? Não vou entrar nesse mérito para entender as diferenças, mas eu sei que bovinos também, outras potências, a gente usa aves, silvestres, né? Então, essas tantas potências, que são as diluições, quanto a frequência e a forma de administração, interferem no resultado. Na água, a gente não faz, tá? É importante lembrar, porque a gente dilui. Ah, Cássia, algumas vezes você faz na água? Faço, tá? Quando que eu faço? Quando eu quero, muitas vezes, trocar o medicamento, daí eu quero acabar, esgotar, ou o que a gente fala, a gente chama de plus. O plus a gente faz quando a gente entra em crise. Então, eu coloco na água do animal, ele vai tomando cada uma hora, ou a gente vai administrando a cada uma hora, é possível, para que ele volte rápido, para que ele saia da crise mais rápido. Mas tudo isso com a minha supervisão, eu sempre falo. Você só vai fazer o plus mandando WhatsApp para mim de hora em hora também. Então, é uma coisa também muito interessante do homeopata, que ele tem que ser disponível, tá? Então, ele tem que querer ser disponível. E eu sou disponível no WhatsApp 24 horas. Eu tenho mensagem agora, muitas vezes, quando eu vejo, né, eu preciso responder, ele tá passando pelo processo de crise no plus,
eu preciso estar à disposição. Então, é uma coisa muito importante, a disponibilidade do homeopata aí, para que o resultado funcione, para que a gente não tenha aí os animais dando uma surtada. E é aquela questão, assim, eu vejo que as pessoas estão desenvolvendo essa tendência das especializações. Então, o aluno já termina a graduação focando em alguma especialização, pensando muitas vezes até no valor agregado para o serviço dele. E a pessoa fica na expectativa de que ela vai fazer um curso de 2 anos, um final de semana por mês, que seja, né? A maioria, a dinâmica é essa, presencial. Depois da pandemia, muitos deles viraram grande parte da carga horária até online, então tem menos contato, às vezes tem menos prática até. E a gente percebe, toda vez que a gente conversa com alguém que tem uma prática muito profunda em alguma área, o quanto de vivência você precisa para você efetivamente integrar aquilo, né? Aquela prática na sua atuação clínica, para você conseguir fazer uma boa avaliação dos seus resultados, ainda que não seja um método científico. Eu tenho tudo tabulado aqui no Excel, o que eu usei com cada animal, e, né, Ah, e estudos, etc. Porque, assim, existe essa percepção de um aspecto que é mais sutil também, muitas vezes, tá. né? Então, a Uhum. depender da abordagem que você utilize, às vezes, uma alteração comportamental, às vezes é difícil de você mensurar, vai botar uma escala numérica, né, para poder transformar isso Nossa, numa estatística. Então, assim, não precisamos entrar nesse mérito. Mas é bem importante as pessoas terem essa consciência de que você precisa realmente vivenciar aquela prática e continuar estudando, estudando muito, não é pouca coisa. E para muitas dessas abordagens, tem uma questão também que a gente sempre levanta, né, com relação ao médico veterinário, que é essa relutância em sentir. Porque a gente exato. vem ao longo da graduação sendo, às vezes já é natural da pessoa, mas às vezes o próprio curso tem uma tendência a levar uma desensibilização de você naturalizar questões como a eutanásia, né, como o lidar com uma família multiespécie. Então, às vezes, eu até brinquei outro dia em outro papo, né, a gente demonizar o tutor, É, demonizar o proprietário, porque ele é culpado, porque foi ele que negligenciou e por isso o animal está dessa forma. E aí cria-se, né, o nosso triângulo de Karpman ali, né? exato. Então fica nessa dinâmica, né? Vítima, perpetrador, enfim. E acaba sendo bastante difícil você desconstruir isso depois, né? Então, para as pessoas que já chegam na medicina veterinária com esse olhar um pouco mais ampliado, às vezes com uma espiritualidade um pouco mais desenvolvida, às vezes a gente tem até um perfil de muitos alunos que já estão fazendo a veterinária como segundo curso, então são pessoas mais maduras, que já têm uma outra vivência, às vezes já tem uma outra profissão, já tem filho casado, a pessoa já está lá com 40, 50 anos, então, assim, são perfis diferentes de alunos, mas a gente percebe muito, é muito nítida, assim, quando o aluno tem um perfil diferenciado, com essa visão um pouco mais de, cara, isso aqui que eu estou aprendendo na graduação, desse jeito aqui, para mim, não tá bom. E às vezes a pessoa tem dificuldade em saber para que lado eu olho, né? Se isso aqui que eu estou aprendendo não tá bom, e eu criei tanta expectativa em cima desse curso, de que jeito que eu resolvo isso? Exato. Né? E aí é importante ter essa convivência com profissionais como você, que trazem toda essa gama de conhecimento, né, todas essas abordagens. Eu imagino a maravilha que não era ter uma aula de nutrição com essa visão, né? Então, é Porque, interessante. assim, O que é legal, Thaís, em relação a isso, os meus alunos vão lembrar. Todo antes da aula eu fazia uma meditação. Eles achavam o máximo, porque eu falava, gente, olha, vamos respirar. Eu não vou ficar ensinando aqui cálculo de ração sem a gente respirar antes. Porque tem que respirar para cálculo de ração. Então, eu sempre fazia. E era tão interessante. E eu levava sempre o resp comigo, né? Nas provas, no dia de prova. E eu falava, tá nervoso? Toma o Rescue. E foi muito legal. Eu fiz isso durante muito tempo na graduação. E quem não tinha essa mente, você fala, né, até que é legal, até que funciona. Então eu coloquei na prática para eles, entendeu? Isso era legal. você sabe que você falou isso, e é uma coisa que eu já pensei em fazer. É Eu já legal. pensei assim, eu falei, gente, eu acho que tem que chegar um dia na sala e falar, gente, vamos respirar. Porque você chega e tá aquele vucu-vucu, e aquela É, confusão, e hoje em dia com o celular, e não sei o quê, né, e aí sai de uma aula, entra na outra aula, e é hora do lanche, não sei, é uma zona, né, uma baderna o negócio, até o é, pessoal realmente assentar.
Que eu acho que é uma abordagem muito interessante, assim, né? Você fazer a pessoa se centrar, voltar para si, e não ficar na dependência de cada um resolver fazer isso de maneira individual, né? Porque Isso. é um pouco mais difícil numa turma de 40, 50, 70, 100, às vezes, como É, é, fica complicado, né? mas é legal. Sim, sim. E Cássia, vamos voltar um pouquinho então, porque você tem uma trajetória super diversa, né? Quando você optou por fazer medicina veterinária, que você foi cursar lá a PUC de Minas, que você pensava que você ia fazer depois que você pegasse seu diploma? Era muito interessante. Eu nunca mais vou esquecer meu primeiro dia de aula. Que eu comecei, por sinal, Thaís, numa universidade particular em Belo Horizonte, porque meu pai não deixava eu sair de casa para estudar fora. Meu sonho era Federal de Viçosa, ele não deixou nem fazer a prova. E aí era uma universidade chamada FEAD, a gente era a primeira turma, então particular. E a professora virou e falou assim: gente, vocês sabem que vocês estão fazendo veterinária para cuidar do homem. Eu achei um absurdo aquilo. Que eu vim aqui por causa de animal, porque eu gosto de bicho, eu gosto mais de bicho do que de gente, né? Então, isso nunca mais vou esquecer, mas aquela frase ficou na minha cabeça durante anos, porque eu sempre tive uma tendência para a área de humanas, né? Então, e eu, ao longo do amadurecimento, dentro da medicina veterinária, eu falei, gente, eu gosto de pessoas, né? Eu gosto de pessoas, mas, e eu sempre quis clínica médica, né? Por estar em Belo Horizonte, né? Cidade grande, a gente não tinha contato com fazendas, meu pai era advogado, né? Aquela coisa. E com silvestres, eu tinha uma paixão enorme por silvestres, assim. Já quase trabalhei com morcegos, que é muito comum em Minas, né? Então, infelizmente não deu certo, mas eu era apaixonada com essa área e acabei indo para a clínica médica, né? Lógico. Mas a especialização, ela, na minha época, era um pouco diferente, assim. Ninguém saiu, né, da faculdade fazendo especialização. Ninguém, né, dos meus colegas. Todos foram trabalhar no que conseguia de emprego, né? Consegui representante comercial e clínica médica, era o que eu fazia lá em Belo Horizonte. E na representação comercial, eu atendia ao FMG, vendendo medicamentos para o hospital. E meu irmão estava no mestrado na época na engenharia, e eu achava que ela. Eu amava a faculdade, né? Eu amei, eu queria ter feito, sei lá, 5 universidades, 5 faculdades. E, por sinal, eu fiz, né? Eu fiz outro curso, né, de humanas, então, assim. E aí eu falei, gente, eu quero viver a universidade de novo, vou fazer mestrado. Foi desse jeito. E fui lá procurar saber e tal. Fiquei um ano na UFMG estudando medicina, estudando disciplina isolada, né, optativa. E por que da nutrição, né? Quando eu estava trabalhando num pet shop, as pessoas me pediam dicas de ração. E eu, né, enfim, aí eu comecei o curso da Flávia Saad, da Federal de Lavras, né? Renome maravilhosa da nutrição. E eu comecei, falei, gente, eu gosto desse treco, né? Eu gosto desse negócio de ração, ração, ração. Falei, quero nutrição de cachorro. Só que na minha época existiam dois professores, a Flávia Saad, da Federal de Lavras, que não me aceitou, né, na época, no mestrado, e o professor Aulos Carcioff, que na verdade eu falei, gente, eu não vou nem tentar, porque eu vim de particular, sabe? Eu tinha esse preconceito comigo. Capaz que o Unesp de Jaboticabal vai me aceitar, eu nem fui lá, né? E quando eu conversei com ele, ele falou, Cássia, eu te aceitava em 2 palitos, né? Então, assim, isso era um preconceito que eu tinha. Então, na UFMG, eu acabei entrando, e o meu orientador era de bovinos, então trabalhei com nutrição de bovinos, no primeiro ano, assim, um período, né? Atendia fazendas e tal, fazia cálculo de. Era a época que o cálculo era na mão, não era softwares. E até que eu convivi com o pessoal da piscicultura. E me apaixonei pelos peixes, me apaixonei, sou apaixonada até hoje, né? E então acabou que o meu professor falou assim: ah, então vai fazer com peixes, né? E trabalhei com tilápias num sistema fechado, na UFMG, e a UFMG é renomada na parte de peixes, né? Para quem gosta dessa área, tem que ir para a UFMG. E então, meu doutorado, eu falei, para mim, a minha vida era a universidade. Então, aí eu larguei a clínica médica, né? Larguei a representação comercial e respirei a universidade porque eu tinha bolsa, né, na época. E vim para o doutorado para trabalhar com camarão. Só que chegando aqui no Paraná, né?
conheci meu marido, tudo mudou, e acabou que com os camarões não deram certo, e fui pro PET. Então aí acabou que meu doutorado foi com nutrição de cães e gatos, né? Que é o que eu trabalho também. Então é uma área aqui na clínica, vamos dizer assim, que eu faço consultoria e formulo dieta para cães e gatos. Então a trajetória foi assim meio caindo, sabe? Assim, meio destino. Foi destino mesmo. Cheguei, né? Eu cheguei num período que eu desisti da veterinária. É um período muito difícil, onde eu sofri um abuso psicológico de um professor, um pouco antes de entrar no doutorado. Então, me fez entrar numa depressão profunda. E aí eu abandonei, vendi todos os meus livros. E aí, para eu sair da depressão, eu voltei a estudar. E para a universidade, entrei na história. Tenho artigos publicados na história, sou apaixonada por história antiga e medieval, tenho alguns trabalhos escritos na área, só que a veterinária falou: não, você é da veterinária. Foi para veterinária. E na história eu trabalhava, dava aula na escola, mas enfim, não foi. Veterinária. Então, assim, realmente os caminhos até aqui onde eu estou hoje, né, que já fazem 17 anos aí desde que me formei, foram doido, eu falo, né? Mas muito felizes porque eu aprendi muito. Mesmo tendo para humanas na história, eu aprendi, eu amo a leitura, eu amo a escrita, então tive uma outra visão, né, que eu trago hoje. Eu vejo que a minha trajetória na história me trouxe aqui hoje, na própria anamnese, para eu entender a história das pessoas, né? Eu li muitas biografias, eu fiz trabalho com muitas biografias de grandes pensadores históricos, e a gente vai percebendo que a história é contada do nosso ponto de vista, né? Às vezes não é a verdade. E isso, como eu trabalhei com personagens antigos, antes de Cristo, você fala, gente, né? Aí você vê os documentários e fala, né? Quem falou isso, né? Na visão Quem de disse que foi assim, né? quem disse que Quem foi assim, disse? né? Então, eu acabei de assistir Cleópatra, eu falei, aham, sabe? Então, assim, mas é interessante que me deu essa visão, onde eu olho para a pessoa, a comunicação intuitiva, né, que é uma prática que eu trabalho, eu olho para o animal. O animal hoje ficou assim, olhando para mim. Falei, ai meu Deus, ele tá falando. Eu fiquei, calma aí, deixa eu concentrar aqui. Então é interessante, porque assim, eu consigo pegar, né, eu consigo entender toda a dinâmica da pessoa, do animal, a minha história de vida, de tudo que eu já li, de tudo que eu já pensei. Por isso que eu sempre falo, gente, ler é muito necessário. Ler tudo, tudo. Ler romance, ler livro técnico, livro de ficção científica. Gente, tem que ler realmente de tudo, porque você não sabe o que vai sentar no seu consultório. Porque aqui já sentou de tudo. Céticos, budistas, evangélicos, espíritas, então, assim, ateu. Então, você precisa, né, para trabalhar na homeopatia, né, com as terapêuticas, com a medicina integrativa, ter um conhecimento generalizado. Isso é a visão sistêmica, né? Porque, por isso, assim, a gente vai lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E as meninas falam, nossa, Casa, mas para que você lê tanto? Você tem tanto? Eu falei, gente, eu preciso reunir dentro da minha biblioteca o máximo de informações para eu conseguir capturar do meu paciente, tanto humano quanto animal, a sua essência, né? Porque realmente é difícil. Por isso que a homeopatia é difícil, porque capturar a essência da pessoa, se ela não se abre, muitas vezes a pessoa nem se conhece, né? A gente sabe disso, né? A gente vive isso, né, Thaís? Então, muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. Então, como eu vou achar o medicamento se você não sabe quem você é? Então, isso que é legal. E você vai conversando, e jogando para a pessoa, e ela começa a se observar. Nossa, nunca parei para pensar nisso. Eu nunca observei isso. Vou prestar atenção, né? Ah, o animal vou prestar atenção se ele faz isso. Então, isso que eu acho mais lindo quando a gente faz essa anamnese sistêmica, sabe? Essa anamnese assim, geral, detalhista. Eu acho que a gente consegue é, é, chegar nesse ponto. E eu sei e eu sempre falo, gente, especialização tá aí. Então tem perfil para todo mundo.
Você que não tem perfil de ter essa delicadeza, essa sutileza, que muita gente fala comigo, não tem problema, não tem problema. Você vai fazer lá sua reprô, você vai fazer sua cardio, mas sabendo que existem profissionais que podem te ajudar, né? Complementando o seu pensamento lógico tradicional. Eu amo trabalhar com os clínicos aqui que gostam de homeopatia, porque quando a gente casa, né, o casamento fica lindo. Então, e dá super certo. Eu amo a Neura que vem atender, que ela, né, ela é neurologista mesmo, mas ela tem um pensamento assim aberto, ela, nossa, homeopatia é lindo, o jeito que você está falando, vamos trabalhar juntos, né, com a cardio também, ai, Cássia, é tão linda a homeopatia, o endócrino, então eu acho isso super legal. Então, mesmo que você não tenha esse perfil, mas pelo menos saiba que existem pessoas, e eu falo hoje, a veterinária de 2023, do século 21, ela é coletiva. Não existe mais eu trabalhar sozinho. Não existe mais eu ser o clínico geral, né? Eu tenho que ter esse conhecimento abrangente? Tem, óbvio, né? A clínica me ajudou nisso. Mas eu tenho que entender que todo mundo pode trabalhar junto. E é isso que é o mais Sim. legal, quando eu consigo juntar, né, os especialistas aqui do meu lado, na homeopatia. Gente, olha, se eu mostrar casos clínicos, vocês vão ver que são só casos lindos de se ver. Eu não sei nem por onde começar meus comentários sobre esse seu histórico, né? Porque, assim, eu acho que traz tanta coisa bacana da gente ressaltar, porque existe essa percepção de que a gente escolhe uma carreira e aquilo é uma sentença para o resto da vida. Então, poxa, eu me matriculei lá na faculdade, cursei 5 anos de veterinária integral, né? Manhã e tarde, tarde e noite, sei lá, depende de onde você estudou. E aí você, às vezes, carrega isso como um peso. Exato. Em muitas situações, porque você não consegue enxergar toda a gama de possibilidades diferentes que existem, que podem sim se adequar ao seu perfil. Então, essa questão do autoconhecimento é primordial. E a gente vem batendo nessa tecla direto. Acho que já vem sendo falado isso, a gente já tem quase 100 entrevistados do canal, mas um papo em que isso foi muito levantado foi o papo com a Ana Emília, que fala sobre carreira. Ela falou, gente, a primeira coisa é você se conhecer, você tem que saber o que você quer, quem é você, o que é importante para você, né? E aí a gente começa a trazer isso, a ressaltar mais para o aluno, porque é essa questão da gente olhar muito para fora. Ah, o que eu preciso fazer? Qual é a próxima etapa? O que eu tenho que entregar? O que eu tenho que, né, enfim, performar aqui? E no final das contas, a pessoa não para realmente para analisar se ela está seguindo um fluxo próprio ou se ela está indo no bolo lá com a galera, né, que está sendo arrastada sem ter realmente essa percepção do que importa e o que não importa para cada um, porque as percepções são diferentes, as histórias de vida são diferentes, as realidades são diferentes. Então a gente não consegue nem jogar todo mundo no mesmo balaio simplesmente É. porque cursa medicina veterinária, né? Um mundo de pessoas. E aí a gente tem essa mudança de trajetória que você teve de tipo, eu queria trabalhar com pequenos, e aí eu fui para representação comercial, eu trabalhei com clínica, e aí vi que eu amava a universidade, voltei para trabalhar com nutrição, era cão e gato, mas aí eu fui trabalhar com bovino, e depois eu estava no peixe, e essa questão de você ter a mente aberta e não se prender às escolhas que você faz, ou ao caminho que apareceu ali em um primeiro momento, você fala, não, agora vou ter que sentar aqui, né, vai ser isso, cálculo de ração de bovino na mão, porque Exato. é o que me apresentaram. Então, assim, a gente precisa também ter eu acho que essa gana, né, de ir atrás daquilo que vai deixar a gente realizado e estar aberto às diferentes possibilidades, porque às vezes algo que você nunca pensou em fazer vai ser exatamente o que vai te trazer o maior nível de satisfação, né? Nossa, exatamente. É eu com homeopatia. Exatamente. E aí você vai para Londrina para trabalhar com camarão e no final das contas você está trabalhando com nutrição de cães e gatos, mas nesse meio tempo teve uma história aí. E aí aquela coisa, né, de você já ter essa percepção anterior de não, eu gosto de pessoas, eu tenho uma tendência à área de humanas, e às vezes é uma questão até familiar, né, pai é advogado, então já Sim. tem uma influência ali, provavelmente era uma casa que tinha muitos livros, você sempre deve ter Muito, lido muito, né? muito, muito, muito. E eu achei bem interessante essa questão que você trouxe, porque
eu passei muitos anos sem ler nenhum livro que não fosse técnico, porque eu não conseguia achar tempo para isso, porque vai da organização de cada um, né? Quando a gente vê amigas que leem pra caramba, você fala, gente, é possível, quem não está conseguindo sou eu. Você Mas já fala, essa meu Deus. visão, essa visão é muito interessante, porque recentemente eu li um livro que dizia uma frase que é bem de acordo com o que você trouxe, que enquanto o leão não aprender a escrever, a história vai ser contada pela visão do caçador. Então, enquanto você, né, tenta às vezes se apegar a fatos reais da vida de pessoas importantes, aquilo ali está sendo contado por um ângulo, como tudo na vida, né? O ponto de vista é a vista de um ponto, né? Não é assim que se Exato. fala? Então, É, é. assim, a gente tem que ter essa abertura para ir percebendo que, às vezes, uma coisa que a gente tinha muito sedimentada na nossa cabeça, né, aquela caixinha fixa, aquela forma de pensar, vai chegar um momento da vida que talvez aquilo não se adeque mais. E você precisa ter espaço para expandir. E aí, quanto mais você expande, mais provável é de você chegar mais próximo do que é a sua essência, que é E uma uma coisa coisa que é muito difícil de olhar. E uma coisa interessante, Thaís, disso é na própria homeopatia. Porque, por exemplo, eu fiz com uma colega aqui maravilhosa, Paulinha, que tem 10 anos na minha frente, e a gente trabalha totalmente diferente. Ela fala: você tem uma visão homeopática diferente da minha. Que é a mesma coisa que eu tenho um colega médico, ele é maravilhoso, Thiago, ele é médico, e a visão da homeopatia dele é diferente da outra homeopata que a gente estudou também juntos. Então, assim, o que é legal, né? Porque assim, funciona? Funciona, gente, mas é uma forma de abordagem diferente, né? Porque eu sempre falo que a minha consulta não é homeopática, é integrativa. Porque às vezes eu trabalho em floral, nutracêutico, uma dieta, né? Então, mas é a minha forma de trabalhar. E o que você falou é muito legal. Os alunos, eles têm uma tendência, a gente também teve, né? Quando mais nova, a seguir um padrão. Esse professor fez isso, tá certo, eu vou seguir assim. Gente, é o jeito dele, você não é ele, né? Então, você tem que entender o seu jeito. E é uma coisa que eu bati na tecla, né, na época que eu dava aula, e todas as minhas palestras hoje, o meu primeiro slide é quem eu sou. Desde que eu comecei a fazer isso, eu vi os alunos assim, olhando, que é isso, né? Louca, né? Quem eu sou? Eu falei, gente, antes de eu colocar toda a minha carreira profissional, que realmente eu tenho um vasto conhecimento de várias técnicas, eu vou falar quem eu sou. Sou de BH, filha de Gorete, de Nioeldo, e falei tudo. Tenho irmãos, tenho filhos, sou casada. Eu sou assim, né? Minha formação profissional é XYZ. E eu falei pra gente, não adianta vocês irem ficar abraçando, indo correndo atrás de professor, né, igual eles faziam, se você não saber quem você é, né? Porque, e assim, e eles têm mania de achar assim, porque é professor, tem mais anos, é melhor. Gente, eu tenho muito aluno que, nossa senhora, ó, tá sensacional. Fala, tá melhor que eu. Isso aqui, tá, gente, confia, confia. Isso é muito gratificante, na verdade, porque no final das contas, a gente não pode generalizar, infelizmente, né? Mas deveria ser o papel de todo professor querer que seus alunos fossem muito além do que ele conseguiu Nossa, ir, porque exato. cronologicamente as oportunidades são diferentes. Então, hoje em dia, com a velocidade que a informação chega até as pessoas, eles têm muito mais acesso às coisas do que a gente teve, né? E isso precisa ser bem aproveitado. Quem Né? consegue aproveitar bem, né, tem a possibilidade de chegar muito mais longe. E eu acho muito bacana essa questão do quem eu sou, porque eu passei durante um período muito longo com essa crise de não saber identificar quem eu sou a ponto de ter o conforto de falar, o meu jeito de fazer é esse aqui. Eu não preciso fazer igual o colega X, o colega Y, o professor fulano que eu admirava muito, que era um baita profissional, que aquelas pessoas que a gente tem um pouco dessa coisa do É, espelhamento, né? De olhar e falar, nossa, meu sonho é ser igual a essa é. pessoa, Aham. né? Mas entender que, assim, todo mundo tem alguma coisa para entregar para o mundo, né? Todas as pessoas têm algo a entregar e esse pacote só vai estar bem embrulhado e pronto para ser aberto por alguém se ele vier na sua forma, que é Exato. única, né? Então, assim, é muito importante a gente conseguir chegar nesse grau de maturidade, de autoconhecimento, de ter esse conforto de dizer o que eu tenho, o que eu identifico que é meu,
e que eu posso entregar e que eu sei que vai acrescentar, é isso aqui, né? E assim, eu acho que é um caminho longo que a gente É, caminha, né, para chegar sim, nesse local. Mas eu acho que é interessante isso, de ressaltar que esse momento chega, né? é, Então não é aquela coisa da projeção de, ai, será que um dia? Porque a gente não, passa muito mais tempo se questionando, muitas vezes, do que agindo. é, Porque é tanta ansiedade, é tanto receio, é tanto, ai meu Deus, mas, né? E a questão que você levantou, poxa, veio de uma universidade privada, nem tentou sim, ir para o cara que também é referência na área, porque falou, cara, ele não vai me aceitar. Então, é, assim, que crença limitante é essa, né? Que você já parte de uma questão de toda a gama de coisas que você é, né? Tudo que você já tinha vivenciado, tudo que você fez, tudo que você poderia acrescentar, para se colocar naquele lugar de patinho feio de, nossa, mas a pessoa não vai nem me aham, dar chance, né? é, A chance está aí para a gente ir atrás, né? Nada cai no colo. Então, exato, assim, é muito bacana, assim, e essa experiência docente também, né? Eu acho é, que às vezes a gente chega nesse momento em que a gente fala, cara, é muito legal a gente ter essa sim, possibilidade de tocar as pessoas dessa forma, uhum, né? Às vezes você não precisa falar e fazer um discurso sobre. Às vezes é só você ser do jeito que você é, e aquilo já inspira alguém a falar, cara, isso é bacana, né? Essa pessoa é única, ela tá fazendo do jeito dela. No é, momento inicial talvez seja, eu quero ser igual a ela também, né? aham, Mas eventualmente vai chegar, né, no ponto de falar, não, isso aqui é bacana, mas eu vou adaptar, botar meu jeito Thaís aqui de é ser e vai ser bom lógico, também. sempre, sempre. Sim. E aí, Cássia, conta pra gente da sua experiência no Instituto Bar. Achei chique. Nossa, muito legal, né? Eu fiz toda a formação com a Carmen Monari, que é homeopata, né? Ela foi até o Instituto de Bar, na Inglaterra, trouxe em 1990, e ela falou na época tinha 1.000 pessoas, né, para falar sobre os florais. Então eu fiz a formação pelo Instituto aqui no Brasil mesmo. Eu não tive a oportunidade de ir, mas eu vou em breve para lá. Mas foram 3 módulos intensos em São Paulo com ela, né? Então, bom, quando eu entrei na homeopatia, eu já tinha anamnese, né, do floral, já tinha essa cabeça, né, essa mente mais aberta, vamos dizer assim. Mas ela tem uma forma muito diferente da Petli, por exemplo, né? E aí a Petli fez no Instituto de Baia, para Tixine também. Então, vamos dizer assim, é outra forma da gente trabalhar a mesma coisa, que são os florais, de visões diferentes, né? Então, eu comecei, e ao longo, até como você falou exatamente dessa questão, os nossos anos de convivência, de vivência, de prática, de vida, vamos dizer assim, anos de vida, de maturidade, eu fui trabalhando os florais diferentes também. Né, eu fui vendo que os florais, eles trabalham muito profundamente, a alma mesmo, a alma, não trabalha corpo. E esse insight, esse boom veio realmente depois da Petli. E quando eu comecei a sentir que os florais, um pouco diferente da forma de trabalhar a homeopatia, eles simplesmente vêm na minha cabeça, tal floral. Eu falo, ué. E a minha mãe fez a formação comigo, que ela fez assim, de curiosidade. Minha mãe é estudiosa. Bom, como você falou, minha casa só tinha livros, né? A gente não tinha nem televisão. Então, minha mãe era super estudiosa e vou fazer, de curiosidade. A minha mãe trabalha assim. Minha mãe trabalha no centro espírita, né? E ela simplesmente vem os florais, ó, dá esse floral. Minha mãe, ué, né? E é interessante que aqui no consultório, às vezes, sim, na comunicação intuitiva, ou na mesma assim, a gente está conversando, às vezes eu vou ali, me sintonizo, eu não olho nada de teoria, de livros, diferente da homeopatia, que muitas vezes eu olho para os florais, é esse. Aí a pessoa fala assim, mas esse floral serve para quê? Eu falo, para tal coisa. Ela, nossa, mas acho que não tem nada a ver. Eu falei, ó, veio. Ah, então se veio, então deve ser. E é muito interessante. Porque muitas vezes essa sutileza que o animal está aqui me mostrando vem na minha cabeça, né? E eu comecei a ter essas percepções, assim, o reiki me ajuda, a meditação, eu medito há alguns anos já, então faz com que a gente saia um pouco, por mais que eu seja muito mental,
né? Meu apelido lá é Cabeção, né? Tô sempre lendo. Eu aprendo muito a também seguir a minha intuição, e realmente, ela dentro de todo essa visão, eu junto, né? A minha intuição com meus conhecimentos técnicos teóricos. Então, eu acho que esse casamento, para mim, né, eu sempre falo, Cássia, funciona. E toda vez, até quando eu vou dar, a maioria das palestras que me convidam aqui é na nutrição, mais técnicos, e eu falo, gente, a técnica é essa, a prática é outra. Mas a prática Cássia. Porque se você for pegar a prática Ricardo, prática Flávia, Aulos, é outra prática, né? E se você for perguntar de técnica, eles vão te dar a mesma técnica. Então, eu sempre falo que isso é muito diferente, e para mim, eu sou apaixonada pela docência. Realmente, sair da universidade foi rompeu, assim, tirou do meu ser, né? Oh, mas eu entendo que neste momento, estar aqui na clínica e não mais na docência é o que está me trazendo essa oportunidade de sair da cabeça e ir para a mente, né? Que são coisas completamente diferentes. Então, por isso que eu gosto quando assim, me convidam para falar, me convidam para palestrar. Hoje em dia, é totalmente diferente, né? Que aí eu falo assim, nossa, a teoria era tão assim, né? Aí você vai para a prática, opa! Gente, para perda de peso, que eu trabalho bastante. Aí os técnicos veem assim, não, mas a teoria é assim. Falei, aham, coloca na prática. Não funciona. Então, assim, é legal essa. Por isso que eu tenho bastante aluno assim que me segue, quer fazer estágio comigo, né? Ai, professor, quero entender um pouquinho, assim, não só a técnica que eu já sei, mas como você trabalha. Eu sou super disponível, né? Assim, para todo mundo. Eu tenho pessoas que vêm aqui sentar para conversar, me pedir informações, assim, eu sou super disponível para isso, para mostrar a minha maneira de trabalhar. Eu sempre falo, é minha, né? Mesmo você me copiando, não vai ser igual, porque você não sou eu. Eu falo isso para todo mundo. Não adianta, gente. Você é você. Você pode pegar toda a minha técnica, meus slides, igualzinho, mas na hora de falar, você vai ver que vai ser diferente. E isso é isso que a gente tem que deixar, né, Thaís, assim, forte para todo mundo que está ouvindo, né? Não só, a gente fala bastante dos alunos, mas não só eles, mas como qualquer pessoa. Se você não souber quem você é, você não vai saber trabalhar. E isso é o coach de hoje em dia, né? É. Não, eu confesso que eu tenho uma certa implicância com coaching, porque eu acho que é mais uma das coisas que, É, assim, o nome é muito abrangente, né? É muito diferente de você ter um mentor, que é uma pessoa que exato, chegou num lugar muito bacana e tem uma bagagem muito legal e tem o poder de transformar isso numa informação que também vai tocar a vida de outras pessoas. Porque às vezes você tem o coach, né? Fazer um parênteses aqui, que não é o tópico do nosso assunto, mas tudo bem. A pessoa não fez nada na vida dela. Ela é um exato, grande incentivador dos outros, mas assim, né? O que que você conquistou na sua vida, né? O que que você já passou? O que que você vai trazer que vai me tocar e falar, caraca, essa pessoa é supimpa, né? Pra gente não falar uma palavra feia aqui, né? Então, assim, enfim. Mas eu acho que tem essa questão, né? Que eu acho que para um pouco nessa esfera do autoconhecimento, que algumas pessoas já vão achar que é autoajuda e filosofal e qualquer coisa do isso, gênero. Mas, assim, eu acho que é o que falta muitas vezes de suporte emocional para o aluno. Ele entender que ele pode traçar toda uma estratégia no primeiro período dele de faculdade e a vida dá uma reviravolta e às vezes ele até, porque não foi o seu caso, né? Mas assim, até aceitar a contragosto fazer uma coisa que não é o que ele tinha planejado e de repente falar, cara, é isso aqui, né? Uma coisa que eu nunca achei que eu ia vivenciar, uma coisa que eu não ia topar de antemão e que às vezes eu nem me informei sobre, nem vivi quando eu tinha oportunidade. E aí chega um momento que a vida te apresenta as coisas. E aí você tem que estar muito atento, você tem que estar prestando muita atenção e assim, centrado, né, em si, em quem você é e o que que você quer e o que que você tem para entregar, para que você consiga identificar isso sem ficar dando murro em ponta de faca. Porque senão a oportunidade passa do seu lado e você fala, não, mas não é isso. Não, mas não é isso. E aí aquele ego tá gritando. Ai, mas não é isso que eu quero. Então não serve, exato. não é bom o suficiente para mim. Ai, gente,
Por E é muito favor, né? comum isso hoje, né? A gente vê. Mas eu vivenciei isso em 2020, quando me tiraram da universidade. Eu falei, gente, eu não sei fazer outra coisa. Mas você é homeopata? Mas você é comunicador intuitivo? Eu falei, hã? Sou? A comunicação foi assim. Eu fiquei sabendo que você é comunicador. Eu falei, gente, quem te falou? O paciente, falei, quem te falou isso? Não, porque eu preciso, que eu preciso. Olha que coisa doida. E hoje é a minha rotina, é homeopatia e comunicação. E eu sou apaixonada pelos dois, apaixonada. Eu amo a universidade? Gosto, mas assim, pra mim já. Hoje já consegui ressignificar, entendeu? E assim, eu tive realmente sorte, não sei se é sorte a palavra, mas a oportunidade de estar aqui e conseguir vivenciar esses métodos, né, de trabalho e saber e ter o gosto, né? Porque também muitas vezes poderia, não, não é isso, vou voltar. Eu tive, né, esses escorregão, mas você fala, gente, é bem o que você falou, a vida, ela vai te apresentar o que você precisa, não é o que você quer, né? E a partir do momento que você aceita, é tudo mais leve. Que você concorda, né? Que você diz Exato, sim. Sim, é exato. isso, Diga assim, é né? isso. E vamos lá. É. Vamos fazer comunicação. Aham. Exatamente, mas é uma coisa que eu penso às vezes, assim, né? Porque eu acho que eu tive todo um planejamento de vida que foi, né, do jeito que eu imaginei até um certo momento, e daqui a pouco a coisa foi, né, meio atropelada, e assim, eu demorei para me sentir confortável no lugar que eu estava. E é uma questão que a minha terapeuta me trazia muito. Ela falou assim, cara, quando você vai viver aquilo que você já conquistou até aqui? Porque você está olhando para o que não foi e para o que você ainda quer. Mas e o hoje? Menina, essa semana eu recordei esse momento que eu falei, cara, aquilo foi um tabefe no meio da minha cara, de um É, jeito. Que é, eu falei, de fato, assim, e a gente às vezes fica muito preso nessa esfera, né? fica. E assim, às vezes eu fico pensando, eu falei, gente, se amanhã eu recebo uma chamada no RH do meu trabalho, eu falei, então, obrigada pelos seus serviços, né? É isso, então, até lá. Adeus. Adeus. E aí eu acho que são situações muito desafiadoras e muitas pessoas passam por isso em momentos diversos da vida. E eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Porque, assim, se eu pensar em retrospecto, tudo que não saiu conforme eu planejei foi muito melhor para mim do que o que eu tinha planejado talvez fosse. Então eu falei, cara, a vida nunca me colocou num lugar ruim para mim, É, nunca. Então mesma assim, coisa comigo. né, você tem que pensar em retrospecto e falar, cara, se até aqui a coisa tá vindo numa, né, que o meu ego grita, ai, mas não é isso que eu quero. Mas, Aham, né, você chega num lugar que você fala, cara, mas aqui é bacana também. Né? Aqui está exato. me apresentando coisas que eu nunca pensei que eu ia vivenciar. Então, assim, tenha fé, né? Não no sentido religioso, mas no Não, sentido de que, é. cara, as coisas acontecem, né? Acontece. Então, assim, eu acho muito bacana, né? Essa abertura de mente, realmente, né? Para abraçar o que a vida te oferece e falar, cara, é isso aqui então? É esse limão aqui? Bora fazer uma limonada, bora fazer uma Exato. caipirinha, uma cana vodka, Melhor ainda. né? Dependendo da preferência de cada um, a gente vai, né? Exato. E aí, Cássia, o que que você poderia falar para as pessoas que têm essa vontade de trabalhar com homeopatia? Acho que você trouxe já muita informação, né? Na verdade, você poderia falar sobre várias áreas diferentes, né? Mas vamos focar aqui, que é muito repertório para uma pessoa só. Mas o foco, já que o nosso foco principal do papo é a homeopatia veterinária, o que que você poderia falar para as pessoas que têm desejo de trabalhar nessa área, às vezes já têm uma afinidade, já percebem que essa visão é uma coisa que casa bem com a maneira como elas gostariam de conduzir os casos, enfim. Uma coisa que é muito importante, Thais, deixar aqui fixo é que, assim, eu acho muito legal, assim, da homeopatia você ter conhecimento clínico, tá? Clínico médico. Né? Então, eu aconselho várias pessoas, alunos que vêm me procurar, né, que quer seguir na homeopatia, eu falo, tenha um pensamento clínico, sim, tá? É muito importante ter esse pensamento tradicional, esse pensamento clínico, para você conseguir entender o pensamento homeopático, né? Então, é uma especialização, para deixar aqui frisado, foi a primeira especialização reconhecida pelo Conselho Federal em 2000, então, há 23 anos atrás. Então, ela é uma especialidade reconhecida, a gente tem prova para fazer, né, para ter o título. Existem vários cursos, né, de especializações reconhecidos aí pelo MEC,
para mim, particularmente, é super importante ter a prática presencial, né? Presencial, sim, a gente fazia na pandemia por videochamada, essas perguntas, esses questionamentos, mas a gente tinha essa prática semanal, né? Então, a teoria a gente conseguia estudar com a medicina online, é muita teoria, porque a gente trabalha o vitalismo, né? A gente trabalha conceitos, né? Sistêmicos na medicina homeopática. Então, assim, é como se fosse uma graduação, né? Então, você tem tendência humanas, realmente, porque a gente vai pegar muito pensamento humano, pensamento de Hahnemann, né? Para a gente chegar ao pensamento homeopático, para depois a gente inserir na veterinária. Porque o que que acontece? Não existe é, um repertório, vamos dizer assim, veterinário. Eles estavam, na verdade, produzindo esse repertório. Eu até trouxe para mostrar esse repertório de homeopatia da Ariovaldo, é um repertório humano, tá? Então, usado pela medicina. É o que a gente trabalha na veterinária hoje, porque o repertório, o que que seria esse repertório? É um conjunto de sintomas, né? Que são os sintomas físicos, locais, gerais, que é físicos, né? O que a gente já conhece, gerais é a parte comportamental, sonhos, tem um capítulo só sobre sonhos, né? Todos os tipos de sonho, a gente vai levar diferentes medicamentos. São mais de 4.000 essências homeopáticas, tá? Então, a gente tem diversos livros de homeopatia clínica. Então, a gente pega de humanos, tá? O repertório hoje já tem digital, amém, senhor, softwares, né? Adoro engenheiros de softwares que inventaram isso. Mas, então, a gente precisa, né, fazer um compilado de todos esses sintomas. Então, junto físico, junto comportamental, junto geral que seria sono, sede, forma de alimentar, que comida que você gosta. Meu pato contou ontem, quando você tá triste, você come o quê? Doce ou salgado? Pão, pão. E aí você começa a falar, nossa, gente, eu tô triste, eu como pão. Sou louca por pão. Se eu tô em depressão, eu não tenho. Se eu tirar meu pão, eu morro, né? Vamos dizer assim. E nos animais também tem, sabe, esses detalhes. Só que o que que acontece? Como a gente estuda tudo humano, porque não tem específico, a gente precisa trazer as informações para a veterinária. Então, por isso que é um pouco difícil trabalhar na veterinária, porque, por exemplo, o sintoma clássico, lamber, a gente não lambe as pessoas. Os cachorros lambem, né? Ah, é beijo. Tá, a gente pode interpretar como beijos, né? Então aí a gente pega no repertório da medicina como beijos. Então por isso que assim eu falo que é complexo, precisa de bastante estudo. Porque coisas que os animais fazem é coice. O que que seria o coice, né? O chute. Ah, o chute. Então vamos pegar lá o chute, né? Ciências que chutam, assim, sei lá, por dor, enfim. Então, a gente tem essa junção. Então, por isso que a gente tem que entender bem essa questão humana e trazer os sintomas dos animais. A Ana Torro é uma homeopata antiga, né? Ela já deve ter mais de 25 anos de casa aí. Ela tem um livro que traz. Ela juntou das práticas dela de 20 anos de homeopatia. Ela escreveu um livro, então, da veterinária, de sintomas que ela viu. Ela tem um repertório dela, assim, bem simples, mas muito rico na minha opinião, para quem gosta, né, quer trabalhar com homeopatia veterinária, e aí você consegue ter uma base, eu gosto muito, assim, então eu pego o Ariovaldo, pego aqui Viginovsky, Tyler, outros autores da medicina humana clínica, e pego da Ana para medicina veterinária. E a prática, 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 homeopatia prática, porque entra um animal aqui, eu já olho, tem cara de pulsatila, tem cara de fósforo, tem cara de, né, sulfo, sinto o cheiro, já fala, porra, então eu já tenho medicamentos, claro, né, tradicionais na minha cabeça, que é importante até eu pontuar aqui, Thaís, a gente vai ver que quando as pessoas estudam a especialização, existem algumas escolas que focam na homeopatia unicista, tá? Que é a homeopatia clássica, que é a homeopatia de Hahnemann, onde é um medicamento único. As pessoas falam, aquele homeopata é unicista. Por quê? Ele dá um medicamento só. Então, ele pega todos os seus sintomas, né, de físicos, tá? E te dá um remédio, tá? E existe a medicina francesa. O que que acontece? Quando Hahnemann saiu da Alemanha e foi para a França, que é onde a homeopatia ficou conhecida por conta da esposa dele,
as pessoas começaram a ver que, nossa, se eu dou esse, melhora a pele, se eu dou esse, é, melhora a dor de cabeça, como o clássico da veterinária pulsatila. Se eu dou pulsatila, melhora a gravidez psicológica, melhora a mastite. E aí a gente chama de medicina francesa. E aí existem alguns homeopatas que gostam de trabalhar ela exclusivamente. Então você toma 5 remédios, né? A minha forma de trabalhar, conhecendo as duas escolas, apesar que eu sou mais focada na unicista, eu gosto de trabalhar o que a gente chama de medicamento de fundo, que é o medicamento único, porque o medicamento único é aquele que você vai tomar o resto da sua vida. Porque você vai estar sempre equilibrado. Eu falo para todo mundo, eu, meu filho, meus cachorros, se a gente fica doente, eu fico um dia de cama. Se eu fico de cama. Porque 2 dias eu levanto. Levando as cinzas, né? E o pessoal, nossa, já melhorou? Já tô ótima, gente. Eu, fisicamente, eu não tenho mais nada. Aumento frequência, trabalho isso com os meus pacientes quando entram, às vezes, em crises, né? Que a gente entra, né? Não tem como a gente não entrar em crises. Então, por isso que eu gosto do medicamento de fundo, porque ele tá sempre me equilibrando. Eu vou tomar o resto da vida. Isso, meu filhinho também. Mas eu tenho aqueles medicamentos que às vezes eu dou episódicos. Ah, o animal tá nesse processo, vamos tomar esse. Ah, aqui, né, na clínica, como a minha sócia fisioterapeuta, a gente trabalha muito problemas articulares, coluna. Tem medicamentos para essa parte maravilhosos. Gente, trauma, arnica é vida. Eu falo, todo mundo deveria ter arnica em casa, né, para tomar, para passar, porque eu nunca vi um medicamento assim que funciona muito de forma aguda. E uma coisa que eu vivenciei, eu gosto muito de experimentar, até para poder, eu gosto muito de sentir para poder passar, é o medicamento do luto, que eu vivi com a minha cachorra. E realmente, assim, me ajudou de um jeito que eu não esperava, né? E aí, assim, como a gente vivencia muito isso na veterinária, como você comentou, da eutanásia, que eu vivenciei, o luto, a morte do animal, é muito lindo a forma como a homeopatia abraça esse sentimento, né? E, claro, junto com o floral. Nesses momentos eu caso esses dois, e assim, você chora, você fica triste, mas assim, aquela dor, né, física, ela é equilibrada e controlada. Então, né? Então, assim, para você que gosta da homeopatia, eu falo assim: começa a ler coisas diferentes, né? Começa a ir atrás de homeopatas, conhecer esses pensamentos, né? Conhecer essas duas escolas, né? Ah, eu acho legal estudar, entender as duas escolas, e aí você trabalha da forma que for melhor para você. Né, se é ser unicista, se é ser medicina francesa, né, que são os medicamentos episódicos, e aí, conforme você. E assim, o paciente pede. Na minha experiência, os gatos pedem um medicamento único, tá? Então, eu tenho isso na minha vivência. Os cães, eu já trabalho 1, 2, 3, tá? E tem outras linhas da homeopatia, como organoterapia, que a gente trouxe da medicina, que é fantástico. São medicamentos também que eu vou usar, tá com problema renal. Eu trato insuficiência renal. Então, assim, esse negócio de não tem o que fazer, não, essa frase não existe hoje, tá? A gente tem o que fazer, né? A gente tem a medicina canábica, a gente tem a cultura, a gente tem organoterapia, fitoterapia, né? A gente tem o que fazer hoje para tudo, né? Claro que a gente vai até onde a gente dá conta e o animal dá conta, né? Então, acho que esse é o meu maior conselho. Eu sou apaixonada, eu acho que já deu para perceber, né, com a homeopatia, porque eu experienciei meu filho, meus cães, nos meus cães foram lindos, assim, o meu marido que, né, computador, né, olhou e falou assim, gente, funciona. Então eu tenho relatos de casos assim imensos, né? Eu não sou muito pessoa que preciso provar para você. Vamos experimentar, né? Aquela coisa, vamos experimentar para ver como fica, assim. Então, eu acho que para ir para essa medicina precisa sim ter um conhecimento clínico e ter um conhecimento sistêmico. Eu acho que é muito importante
ler, né? Eu sempre falo, não precisa ficar fazendo mil e um cursos, né? Muito método. Não, assim, leia, veja vídeos, né? Entre no canal, converse com pessoas, vá entendendo, né, o outro, né? E vá vivenciando vários pensamentos. E aí você vai inserindo o seu e vai conseguir trabalhar com a homeopatia. E a homeopatia, gente, para qualquer espécie, tá? Meu sonho é trabalhar com silvestre na homeopatia. Porque um que eu consegui aqui na clínica, um coelhinho, e o problema desse coelhinho foi ele se automutilação, fiz ozônio e fiz homeopatia. O coelhinho em 2 dias, assim, ó, pleno, pleno. E aí eu falei, gente, com silvestres é lindo. Eu tenho um profissional aqui que ele trabalha, ele ama a homeopatia. Então, qualquer espécie, bovinos, também, como eu falei, né? Eu conheço muita gente que trabalha com grandes animais. Existe uma pós em São Paulo, eu acho que é da Cidinha, que ela trabalha com grandes animais, que é uma outra, como assim, é um outro pensamento, porque como a gente fala, a gente trabalha o rebanho, o indivíduo no coletivo, né? Então a gente trabalha o rebanho. Eu não consigo dar uma homeopatia para cada vaca. Eu coloco ali na alimentação de todas. Mas para a questão de trabalhos científicos, existem muitos, tá? Importante, é uma ciência, existem trabalhos científicos com metodologia científica. Eu, como pesquisadora, conheço muito bem de metodologia, comprovadamente, estatisticamente comprovado. Eu tenho relatos de casos publicados na homeopatia, então não adianta vir falar comigo que é pseudociência, que não dá, né, gente? Infelizmente, esse termo eu não consigo aceitar na homeopatia, né? Porque é uma ciência, sim. E é uma ciência até mais antiga que a alopatia. Então, mas eu entendo que a forma como ela é trabalhada que é o problema. Mas eu falo que por isso eu tenho poucos homeopatas mesmo que trabalham com a homeopatia clássica de Hahnemann, que é a homeopatia que funciona. Por isso que a gente tem esses. Não funciona, é placebo, é bolinha de açúcar. Enfim, mas eu acho que aqui, né, agora, com a informação, abrindo, né, esses comentários e falando sobre, é que a gente consegue ver se a pessoa quer também entender. Também quem não quer, né, Thaís, a gente deixa por si só. Respeita, né? Porque é aquela coisa, a É, gente cada vez mais toma consciência de que nem tudo é para todo mundo. não. Porque existem coisas que te pegam e existem coisas que não te pegam. Então, quando você olha, você se identifica, você acha aquilo bacana, você vai atrás, você aprofunda o seu conhecimento, você faz um curso, faz uma vivência, ou pratica. Eu acho que a homeopatia tem esse aspecto interessante, a pessoa pode experimentar nela mesma, e aí ela vê, né, se ela realmente sentiu o efeito e tal, e aí ela tem mais base para eventualmente falar, não, vou colocar isso aqui Exato. na minha prática profissional, né? Mas assim, tem coisas que não vão te pegar, não é a sua linha, não é a sua forma É, de lidar com a questão, ok, né? Tá certo ótimo. também, porque eu acho que é isso, né? Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito, e tem espaço para todo mundo, porque existem todos os perfis de tutores de proprietário. Só que eu acho que o que você falou lá no início é muito bacana. As pessoas estão cada vez mais querendo uma forma diferenciada Então, de abordagem, né? A gente percebe isso na postura, eu percebo muito isso na postura dos alunos, é, né? Eu que não tenho essa prática clínica com pequenos animais, que é a vivência da maioria das pessoas que eu conheço na sistêmica, eu vejo isso no perfil dos alunos. Então, é. se essa geração já está com esse perfil, o que vem daí para frente, isso vai ser amplificado cada vez mais. E a gente precisa Então, acompanhar essa tendência, né? e tanto tá, Thaís, que quando a gente abriu o grupo de estudos da homeopatia na universidade, lotou, lotou. Então, os alunos estão vindo com um pensamento diferente, né? E a minha busca também por ser terapeuta foram eles, que me procuravam, que viam que eu tinha um pensamento diferente, falavam, vai, professora, eu preciso conversar.
eu preciso entender, né, a veterinária de uma outra forma. Então, isso também é real e os professores estão sentindo. Isso eles estão sentindo. Sim, com certeza. Cássia, não tem nem palavras para agradecer a sua contribuição para esse canal. A gente já teve pedido, né? Já teve pedido específico de alguém que falasse sobre homeopatia. Quando a gente se conheceu, que é um evento, inclusive, recente, né? Falei, gente, Cássia, homeopatia é isso, vou chamar. Eu não sabia de um quinto do seu histórico na profissão. Achei maravilhoso, porque eu acho que ilustra, né, de uma maneira com muita propriedade, assim, o que que pode ser a vida, né? E para a gente ter realmente essa abertura e encarar as coisas que aparecem e se olhar e sentindo e se percebendo para chegar em um lugar em que você realmente está pleno e satisfeito com a sua profissão, né? É um caminho longo, vai ser trilhado, vai ter tropeço, vai ter coisa que não vai ser do jeito que você imaginava, não significa que isso é ruim, né? E Exato. a gente eu não sei, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer essas visões diferentes, né? Foi até o que eu falei com a Cris no último episódio que saiu recentemente, que, assim, eu gosto de trazer pessoas que têm uma vivência, que têm uma bagagem e que têm propriedade para falar. É muito diferente de eu sentar e estudar um pouco, né? Ah, o que é homeopatia? Gente, homeopatia é isso, ficar lá igual um É, papagaio falando é muito diferente da pessoa que tem uma vivência, né? Porque sim. aí realmente existe essa propriedade para falar sobre. E aí eu acho que a gente acrescenta e abre portas, inclusive, de comunicação para a pessoa que tem esse desejo de repente entrar em contato com você e falar, pô, Cássia, Claro, assisti lá, achei bacana, né? Me dá uma luz. E eu acho que é claro. muito importante, né? A gente ter aproveitar da rede social exatamente para ter esse tipo de comunicação. Então, muito obrigada pela sua participação. Vamos pedir para o pessoal que está assistindo, né, curtir, compartilhar, comentar, mandar para aquele amigo lá, né, que gosta de homeopatia também, que gosta de sistêmica, de reiki, de floral, de nutrição, enfim, de várias áreas Ixi, tudo. diferentes, né? E aí, na próxima semana, a gente volta com outra médica veterinária falando sobre a sua profissão. Até lá!